Olá, seja bem-vindo à nossa aula de ciências. Eu me chamo Renata, sou residente da Escola Getúlio Vargas e hoje a nossa aula vai ser sobre a organização do corpo humano. O corpo humano. O corpo humano ele é constituído por diferentes partes, entre elas a pele, os músculos, nervos, ossos e órgãos. Observe aqui o esquema, pessoal, de todos esses componentes que é constituído o corpo humano. Cada parte do corpo humano é formada por inúmeras células que apresentam formas e funções definidas. Além disso, existem os tecidos, os órgãos e sistemas que funcionam de modo integrado. A gente vai ver eles mais na frente. E podemos comparar o nosso corpo a uma máquina complexa e perfeita, com todas as suas partes funcionando em uma sincronia. Temos a anatomia, o estudo do corpo humano. A anatomia, pessoal, ela é a área da biologia que estuda as estruturas do corpo humano, incluindo os sistemas, os órgãos e tecidos. Ela também analisa como as estruturas do corpo podem ser afetadas pela genética, pelo ambiente e também pelo tempo. E o corpo humano ele é dividido em três partes básicas, que é cabeça, tronco e membros. Que esses membros são os membros superiores e os membros inferiores. Na descrição anatômica, considera-se que o corpo ele deve estar em posição ereta, em pé, com o rosto voltado para frente, os membros superiores esticados e paralelos ao tronco, e as palmas das mãos elas devem estar voltadas para frente. Já os membros inferiores, eles devem ficar unidos, né? Essa é a chamada posição anatômica para o estudo, conforme está a representação nesta imagem. Aqui também temos os níveis de organização do corpo humano. Observem aí, né, que o corpo humano ele é formado por estruturas simples, como as células e até mesmo as mais complexas, que são os órgãos. Os níveis de organização do corpo humano, pessoal, ele é representada no esquema, que são as células, que o conjunto dessas células vai formar os tecidos. O agrupamento desses tecidos vai formar os órgãos e vários órgãos vai dar origem a um sistema, né? E cada uma dessas estruturas elas consiste em um nível hierárquico até a formação de todo o organismo. Conheça agora cada uma das estruturas que fazem parte da organização do corpo humano. Temos aqui as células. As células é a primeira delas, né? As células elas são estruturas formadas por três partes básicas, né? A membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. Essas são as três partes básicas de uma célula. Temos aqui a imagem de uma célula animal, né? Célula eucariótica animal, a nossa célula. E composta aqui por todas as suas organelas. As células a gente já estudou em aulas anteriores, né? E cada célula do corpo humano, ela pode variar quanto à sua forma. Elas podem ser estrelada, alongada, cilíndrica, né? De várias formas elas podem se apresentar. E também elas podem variar de tamanho e também ao tipo de vida dessa célula. As células ósseas, por exemplo, elas duram vários anos, enquanto as células da pele, né, que elas estão mais expostas, elas se renovam entre 35 e 45 dias. E cada tipo de célula, ela se desenvolve para desempenhar uma função no organismo. A célula muscular, por exemplo, ela é capaz de se contrair. Observem aqui, né, a célula muscular, temos aqui que tem essa capacidade de se contrair. Temos a célula nervosa,
que ela é capaz de receber e transmitir estímulos. Temos aqui que é a célula representada pelos neurônios. E temos a hemácia também, que a hemácia ela é responsável por transportar o oxigênio para todo o corpo. Depois das células, temos os tecidos, né? Na vida do ser humano, ela começa com uma única célula e a partir daí ela se divide, dá origem a duas novas células e assim sucessivamente. Uma célula vai dando origem a duas e assim continua esse processo de divisão. E durante a formação do feto no útero materno, as células vão se desenvolver conforme a sua localização e função no organismo. Esse processo é chamado de diferenciação celular. No corpo humano existem muitos tipos de células com diferentes formas e funções. As células elas trabalham em grupo e estão organizadas de maneira integrada, desempenhando juntas uma função determinada. E esses grupos celulares, eles formam os tecidos, né? Que esses tecidos do corpo humano, eles podem ser classificados em 4 tipos, que são estes: o tecido epitelial, o tecido conjuntivo, o tecido muscular e o tecido nervoso. O tecido epitelial, que ele é formado por células justapostas, né? Ou seja, elas estão intimamente unidas umas nas outras através de junções intercelulares ou também proteínas integrais da membrana. A função desse tipo de tecido, a função principal dele é o revestir a superfície externa do corpo e as cavidades corporais internas e os órgãos. Ele também apresenta uma função secretora, de secretar substâncias. O tecido conjuntivo, né, que é um tecido de conexão, ele é composto por grande quantidade de matriz extracelular, células e fibras. A sua principal função é fornecer a sustentação e preencher espaços entre os tecidos e nutri-los. Né? Existem também vários tipos de alguns tipos de tecidos conjuntivos, entre eles o tecido conjuntivo adiposo, tecido conjuntivo frouxo, tecido conjuntivo ósseo, tecido conjuntivo fibroso, cartilaginoso e assim sucessivamente. O tecido muscular, ele está relacionado com a locomoção e outros movimentos do corpo. Entre uma das suas principais funções está a excitabilidade, contrabilidade, elasticidade, né? Esse tecido muscular, ele tem a capacidade de elasticidade, né? Pessoas que fazem academia, esse músculo ele tem a tendência a crescer de acordo com a intensidade das atividades físicas, né? E esse músculo também ele representa 40% da massa corporal, ou seja, nosso corpo ele é bastante preenchido com esse tecido muscular. E também um principal e muito importante tecido, que é o tecido nervoso. Ele é um tecido de comunicação capaz de receber, interpretar e responder aos estímulos, né? As células do tecido nervoso, elas são altamente especializadas no processo de informações. Como, por exemplo, a função desse tecido é fazer as comunicações entre os órgãos e o corpo e o meio externo. Como, por exemplo, o frio, né, que ele é um estímulo externo, ele é recebido pelos receptores da pele e é transmitido por neurônios sensitivos e interpretados no sistema nervoso central. Ou seja, é um importante tecido que ele recebe esse estímulo externo e envia essa informação para o cérebro. Dessa forma, o organismo vai tentar se proteger. Temos agora os órgãos. Os tecidos, da mesma forma que as células, elas também se agrupam e o conjunto de tecidos que desempenham determinada função vai receber o nome de órgão. Em geral, um órgão é formado por diferentes tipos de tecidos.
e vários órgãos eles vão formar o corpo humano. Temos aqui, entre esses órgãos, temos o coração, o pulmão, o cérebro, estômago, intestino, fígado, pâncreas, rins, ossos, o baço, os olhos e vários outros partes. A maior parte dos órgãos eles estão localizados na região do tronco, né? Só relembrando, como vocês já viram na imagem anterior, no tronco, que é justamente essa região aqui central, onde vai estar localizada a maior parte desses órgãos. E temos os sistemas, que é um conjunto de órgãos que atuam de modo integrado, né? Eles vão constituir um sistema, um conjunto desses órgãos. Os sistemas do corpo humano, eles desempenham funções específicas, porém, eles atuam de modo integrado. Ou seja, cada um dos sistemas vai desempenhar uma função específica, mas cada um depende diretamente e indiretamente do outro para poder realizar a sua função. O corpo humano ele é formado por diversos sistemas, né? Como podemos observar aí, temos vários. O sistema respiratório, circulatório, digestório, cardiovascular, o circulatório, o muscular, o nervoso, endócrino, excretor, linfático, reprodutor, esquelético, ou seja, vários. E cada sistema ele apresenta uma função específica. O sistema respiratório, por exemplo, que ele é responsável pela absorção do oxigênio do ar pelo organismo e da eliminação do gás carbônico retirado das células. O sistema esquelético é responsável por dar sustentação ao corpo, e manter o corpo ereto, em pé, e assim por diante. E temos, para finalizar, o organismo, que é o conjunto de todos os sistemas em funcionamento, constitui o organismo, que em conjunto ele vai manter a sobrevivência do indivíduo, né? Ou seja, o organismo ele vai ser a junção de todos os sistemas, vai formar o organismo, o ser humano, o indivíduo. Bom, pessoal, e esta é a nossa aula de organização do corpo humano. Espero que esta aula tenha sido bastante proveitosa para vocês. E finalizamos com esta frase: não importa o quão lento você vá, desde que você não pare. Isso quer dizer que não desista dos seus sonhos, continue lutando, que tudo vai dar certo. Certo, pessoal? Bons estudos para todos e até a nossa próxima videoaula.